Esse é o veículo que marca uma nova era na história de mais de 60 anos, iniciada pelo Sir Alex Sigones em 1959, Mini Cooper SE, o primeiro veículo 100% elétrico produzido em série pela marca. E ele traz o que há de mais avançado em termos de motores e tecnologias de veículos eletrificados dentro do grupo BMW. Nós temos aqui um centro de gravidade 30 milímetros mais baixo do que o equivalente dele a combustão, o Mini Cooper S, hatch 3 portas. Nós temos até 234 km de autonomia no ciclo WLTP e a possibilidade de você recarregá-lo em casa, no trabalho ou mesmo no mercado. E o mais impressionante, na versão Exclusive seu preço é apenas 11,6% mais caro do que a sua versão a combustão e a versão Top 10,2% mais caro. É a primeira vez que a gente está vendo aqui no Brasil as versões elétricas de um veículo estarem na mesma faixa de preço do seu equivalente a combustão. Nesse vídeo especial para Mini, nós vamos apresentar para vocês as diferenças que existem entre essas três versões aqui, Exclusive, Top e Top Collection, bem como as características técnicas e, claro, a pegada dos 184 cavalos e 27,5 kgfm de torque desse conjunto elétrico. Mini Cooper SE 3 portas chega ao Brasil em três versões: Exclusive de R$ 239.990, a Top de R$ 264.990 e a Top Collection de R$ 269.990. Todos eles compartilham o mesmo powertrain, o motor do BMW i3S. Essa versão nós não temos no Brasil, mas aplicado aqui no eixo dianteiro, como todo mini hatch. E o que diferencia esses veículos aqui, na verdade, é o pacote de equipamentos. Essa daqui é a versão Exclusive, seria a versão de entrada, mas ela já vem bem completa, com teto solar panorâmico, faróis Full LED e essas rodas de desenho exclusivo, a Roulette Spoke em 2 tons, diamantado aqui na face e aqui no miolo preto, em aro 17. Por dentro, a Exclusive vem com revestimentos em tecido em preto carbono com Racing Stripes, detalhes do painel em Black Piano, iluminação ambiente em 6 tons, ar-condicionado Dual Zone, painel digital com tela de 5 polegadas e sistema de infotainment com tela touchscreen de 8,8 polegadas mais sistema de navegação. Entre as assistências e recursos adicionais, nós temos controle de velocidade de cruzeiro, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, sensor de chuva e seletor de modos de condução. Você tem 6 opções de cores de carroceria, sendo que o teto pode ser preto, branco ou na cor do carro. O único opcional disponível para a versão Exclusive são essas capas de espelho em tom de amarelo metálico. Já essa daqui é a versão Top. Olhando ela por fora, já saltam aos olhos 4 diferenças principais. As rodas, com esse design mais exclusivo, Electric Power Spoke. Note esse detalhe em amarelo, que é o mesmo tom que a gente viu nas capas de espelhos, que a gente acabou de mostrar para vocês. Os faróis passam a ser de matriz de LED adaptativos. Nós temos uma série de elementos aqui em Black Piano, como por exemplo a grade, as maçanetas, as molduras conjunto óticos, tanto na dianteira quanto as lanternas aqui, e também os emblemas em Black Piano. Se você olhar com atenção ali na dianteira, você vai ver também que a versão Top tem sensor de estacionamento na dianteira. Por dentro você ganha todos os equipamentos da Exclusive, mais os seguintes: a forração dos bancos passa a ser em couro cross punch preto carbono, o forro em teto é em anthracite, o volante multifuncional passa a ser em couro walk napa. Você ganha um sistema de som Hi-Fi Harman Kardon com 12 alto-falantes, amplificador de 8 canais de 360 watts e um retrovisor interno do tipo eletrocrômico. Em assistências e tecnologias, a versão Top ganha o Mini Head-Up Display, que projeta informações do veículo e navegação nessa tela que vocês estão vendo aí. O sistema de navegação passa a ser alimentado com informações de trânsito em tempo real. O Mini ganha assistente de estacionamento, que manobra de forma semi-autônoma em balizas. Ele passa a contar com o sistema Comfort Access para entrada e partida e mesmo abertura do porta-malas. E por fim, a Top vem com o pacote Drive Assistant, com um sistema de aviso de mudança de faixa, detecção de pedestres e ciclistas com alertas visuais e sonoros e leitura de placas de velocidade. As opções de cores de carroceria são exatamente iguais entre a Top e a Exclusive, incluindo a opção dessa capa de espelho em amarelo metálico. Mas na versão Top você ganha uma 4ª opção de tom de teto, que é o Multitone, que tem esse degradê, lembrando aí a pintura de uma guitarra, começa com um azul San Marino, passa para um ciano Pearl Aqua e finaliza na traseira com um preto Jet Black. O revestimento padrão da versão Top dos bancos é o couro cross punch preto, mas você ganha 2 opções de revestimentos disponíveis: o couro lounge em tom cinza satellite ou essa que a gente está vendo aqui, que é o couro lounge Mini Yours em preto carbono.
E por fim a gente tem a Top Collection, essa série especial baseada na Top, que vem disponível somente 2 tons de cores exclusivos, o azul Island, que a gente está vendo aqui, e o cinza Rooftop. Vocês conseguem ver aí esses grafismos externos exclusivos, e o teto você consegue escolher entre o tom preto e o multitone. As rodas dele também são diferenciadas, é a Mini Electric Collection Spoke, nós tem um acabamento diamantado, essa é a grande diferença. E aqui dentro a gente tem 2 mimos bem bacanas. Temos os bancos, essa bela combinação que vocês estão vendo aí de tecido cinza claro com essas laterais em leatherette, e a face do painel também tem um acabamento diferenciado em alumínio. Aqui atrás a gente tem um detalhe interessante que acaba mantendo um pouquinho da tradição do projeto original do Mini, né, do Sir Alec Issigonis, que é a questão de otimização de espaço. O volume de porta-malas do Mini Cooper SE é exatamente o mesmo da sua versão a combustão 211 litros ou 731 litros com o banco traseiro rebatido. Isso porque o sistema de baterias, que é composto de 12 módulos, totalizando 32,6 kWh, esses módulos todos eles ficam dispostos entre os eixos, né, mais ou menos aqui entre o banco dianteiro e o traseiro, ocupando o volume que seria ali do túnel de transmissão e escape e o tanque de combustível. Então fica uma massa posicionada extremamente baixa e também entre os eixos, ajudando a distribuição de massas e também ajudando a baixar o centro de gravidade. E 2 outros detalhes interessantes. Essas baterias possuem a garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros e a construção é efetivamente modular, ou seja, cada um desses 12 módulos pode ser substituído de forma isolada, independente, e isso ajuda muito a reduzir os custos de manutenção de médio a longo prazo. Antes da gente sair aqui pela noite de São Paulo, um assunto, uma dúvida muito comum para esse tipo de veículo, que é a questão de recarga. Em primeiro lugar, todos os cabos necessários para os sistemas que a gente vai comentar aqui na sequência já estão incluídos com o Mini Cooper SE. Então vamos começar com o sistema Fast Charge, né, 50 kW, corrente contínua. A gente está falando de 29 minutos para 80% da carga e 1 hora e 25 para a carga completa. Lembrando que esses últimos 20% sempre demoram mais, mesmo seja no celular ou seja num carro elétrico, justamente para evitar o superaquecimento das baterias. Já em mercados, estacionamentos e shoppings, você vai encontrar esse wallbox aqui, esse plug do tipo 2, 11 kW, e aí com esse plug aqui você vai recarregar 80% da bateria em 2 horas e 10 e 100% da bateria em 3 horas e 30 minutos. E por fim, no sistema elétrico doméstico convencional, 220 volts aterrado, isso é muito importante, você vai ter 80% da bateria carregada em aproximadamente 14 horas. Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente está falando de 234 km de autonomia no ciclo WLTP. Para grande parte das pessoas, isso cobre uma semana inteira de uso de direção urbana, que é o foco principal desse veículo. E uma dica bacana é você utilizar sempre o Mini App, porque além de você saber exatamente aonde estão os pontos de recarga, seja na cidade ou na estrada, você ganha uma série de funcionalidades remotas que você consegue controlar pelo próprio smartphone. Então você consegue ver inclusive a autonomia, tempo de recarga e controlar, por exemplo, a parte de climatização, travas, vidros e até a buzina pelo seu smartphone. O silêncio a bordo eu acho que é a grande assinatura de todo carro elétrico. Eu acho que é o ponto onde você sente que está a bordo de uma experiência diferente, né? O silêncio a bordo e a presença do torque instantâneo. A totalidade do torque é qualquer toque do acelerador, independentemente da rotação. Então vou mudar aqui o modo de direção para o Sport, já explico exatamente o que é isso aqui e essa patada seca aqui, olha, que é muito legal, uma entrega, deixa eu falar que é uma entrega muito forte, mas ao mesmo tempo ela se apresenta com uma gentileza muito legal. Lembrando, né, pessoal, 184 cavalos, 27,5 kgfm de torque, a gente está falando de um 0 a 100 em 7,3 segundos, mais um 0 a 60 km/h em 3,9, então especialmente esse momento inicial da aplicação do torque, né? Seja uma retomada, vou diminuir aqui a velocidade, por exemplo, para uns 30 e fazer uma retomada mais agressiva e você sente nas costas. Essa retomada ou o começo de uma largada realmente é a parte que mais impressiona. E esse motor ele é posicionado, ele é instalado em um berço metálico, quase como um carro de corrida, como se fosse uma espécie de roll cage mesmo, né? Você tirando a capa do motor, você vê ali todo aquele berço metálico, né? A parte de cima vai estar ali a parte do gerenciamento do motor, inversor de corrente. O motor de todo o carro elétrico fica ali
na linha do eixo ali junto com o câmbio, né? Então isso ajuda muito a baixar o centro de gravidade. E uma coisa que é interessante, aliás, falando essa parte de questão de motor, a questão de gerenciamento do controle de deslizamento, né? O controle de tração, também está ligado ao controle de estabilidade. Esse gerenciamento é feito pela própria unidade que gerencia o motor e não mais uma outra unidade, como a maior parte dos carros é o sistema de ABS, né? O módulo dele que acaba controlando essa questão do controle de tração e estabilidade. E aqui você tem uma atuação com isso muito mais rápida e ao mesmo tempo mais sutil, né? Então o controle de tração e estabilidade, ele consegue ser muito mais progressivo e muito mais... A presença dele acaba sendo menos necessária, né? Ele trabalha com margens menores porque ele trabalha de forma mais imediata. Então, por exemplo, eu vou desligar aqui o controle de tração, né, estabilidade, e vou diminuir bem aqui a velocidade para a gente sentir aqui a aplicação instantânea do torque. Vocês vão ver que até a roda ela chega a dar uma derrapadinha aqui, ó. Vamos lá. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu senti aqui, inclusive, ele deslizando, e aqui está sem controle nenhum, né? Agora, quando você desliga, isso que é uma coisa muito legal. Então você desliga e deixa tudo ligado de novo, a sensação de aceleração é muito similar, justamente porque a atuação dele acaba sendo muito mais sutil. Então isso aí é uma coisa bem bacana. E é evidente, pessoal, que a Mini buscou preservar nesse produto aqui o que eles chamam de go-kart feeling, né? Essa dinâmica cortante, precisa, né? Mais visceral. E realmente dá para sentir, olha, só nessa leve puxadinha aqui, o quanto que ele aponta, né? A disposição é muito interessante mesmo. Deixa eu abrir aqui para puxar aqui de volta. Olha, é muito legal como ele pivota em torno de si, né? Esse tal de go-kart feeling que a Mini chama é uma soma de várias pequenas coisas que são fundamentais a um bom comportamento dinâmico, né? Então, a gente está falando de uma direção com uma relação ágil, ao mesmo tempo precisa, que traz aí um feedback significativo de volta para as mãos motoristas, né, em termos de limite de aderência. É um veículo de entre-eixos curto, então inércia polar, a capacidade do veículo mudar de direção é muito boa. A gente está falando de 2,49 m entre eixos, então é um carro bem compacto de entre-eixos. A gente tem os balanços curtos, né, a massa depois da roda, né, então as rodas ficam bem na extremidade, e isso ajuda muito também esse controle da própria massa, né, no caso de uma mudança de direção. Então tudo isso aí é a assinatura básica da Mini, né, especialmente quando a gente está falando aí do hatch 3 portas, e aqui a gente tem preservado essa sensação, né? Então eles trabalharam duro, mesmo aqui a gente considerando que a gente tem 190 kg a mais, né, do que em relação ao Cooper S a combustão, então a gente tem aqui 1.365 kg, mas aí tem duas coisas que são muito interessantes, olha só, distribuição de massas aqui é melhor do que o Cooper S a combustão. Então lá, por exemplo, a gente tem 63% da massa sobre o eixo dianteiro e 37% sobre o traseiro, ou seja, mais massa sobre o eixo dianteiro significativamente. Já nesse aqui, como a gente tem um motor menor e as baterias ajudando aqui, a gente tem uma distribuição que vai ser de 42 atrás e 58 na dianteira. Então aí é a melhor em torno de 5%, né? Quase 10%, na verdade, perde de um e ganha no outro. Então isso ajuda muito nessa questão do balanço dinâmico. E a outro ponto, que eu falei já, né, há alguns minutos atrás, é essa questão do centro de gravidade 30 milímetros mais baixo. Então a gente tem essa diferença de uma massa maior aqui, mas ela é em parte contrabalanceada pelo centro de gravidade mais baixo e pela melhor distribuição de massas. E essa característica de handling do Cooper a combustão acaba estando presente aqui em enorme parte também, porque é a mesma plataforma, né, o KL1, basicamente entre eixos é tudo igual. Então o projeto básico e as missões que esse projeto tem de cumprir em termos de satisfação aí, de feeling, né, de direção, são essencialmente os mesmos, né? E outra diferença que a gente tem aqui em relação ao carro a combustão é o fechamento aerodinâmico aqui, né? Muito mais feliz no sentido de, olha, você não tem um sistema de escape aqui, né? Então toda essa parte do túnel aqui já está com as baterias integradas, então você tem um fechamento aqui aerodinâmico, então o carro é praticamente todo selado por baixo, e isso reduz muito o arrasto, ajuda também na eficácia energética, especialmente na estrada. Aliás, um ponto que eu não comentei, velocidade máxima aqui é limitada eletronicamente a 150 km por hora, isso é normal em veículos elétricos, né? Justamente porque em velocidades mais altas, né, a força da resistência aerodinâmica ela é exponencial, então para você ter aí uma longevidade maior, você ter uma autonomia melhor, a velocidade máxima é limitada.
Agora a gente está aqui na Avenida Paulista, vou sair do modo Sport, vou ativar aqui essa tecla de controle Mini Driving Modes, jogar para o modo Mid, já vou explicar aqui um pouquinho melhor sobre isso. Vou falar um pouquinho agora também sobre a parte de experiência como veículo de uso urbano, né? Que acho que na verdade é um grande mote, na verdade, do Cooper SE, essa versão elétrica, né, do Mini Hatch 3 portas, é justamente essa questão de ser uma proposta interessante, lúdica, divertida e até emocionante em boa partida, com uma solução de mobilidade urbana, né? Aqui está o grande diferencial desse produto para chegar nesse mercado de veículos elétricos, né? Então, todo veículo elétrico já tem uma experiência sensorial diferenciada, aquele silêncio que eu falei. Agora a gente está aqui de noite, né? Mas no trânsito, congestionamento ali, acaba sendo uma experiência até relaxante e interessante, né? Todo veículo elétrico, inclusive, toda essa parte de acionamentos, até fechamento de porta, tudo isso precisa ser reestudado, limpador de para-brisa, justamente porque, por ser tão silencioso, a intrusão de outros barulhos acaba aparecendo muito mais. Por isso que eu falo que a experiência sensorial é diferente, né? Todo esse balanço de pequenos sons acaba mudando tudo. E aí, entra uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, essa parte de experiência sensorial, é que esse veículo aqui, de 0 até 30 km por hora, quando está no modo drive ou na ré, ele tem um aviso sonoro para avisar pedestres, ciclistas. Então é um som projetado mais para fora, mas que de dentro você também consegue escutar, é um som bem futurista. E acima de 30 km por hora ele faz um blend, né, um fade out, e aí ele meio que desaparece, mas ele acaba se costurando com a própria frequência, as próprias frequências de sons do motor elétrico, que tem um barulho agudo bem interessante, né? Então vou diminuir aqui a velocidade um pouquinho, fazer uma leve retomada só para vocês ouvirem o barulho do motor elétrico. Então vou baixar aqui. Escutaram esse zunido? Esse é o som do motor elétrico. Agora eu vou parar o veículo ali, vocês vão ver a trilha sonora entrando de fundo, e eu vou explicar quem é o cara que fez essa composição. Vocês conseguem escutar que ele tem uma leve dissonância, né? Ele tem ali como se fosse uma espécie de vibrato meio dissonante, né? Bem futurista. Quando eu vou começar a acelerar até 30 km por hora, vocês vão escutar esse barulho novamente. Quer ver? Prestem atenção. E aí, acima de 30 por hora, ele vai se costurando com o som do próprio motor elétrico. Ninguém menos que Hans Zimmer, a BMW, a Mini, enfim, contrataram o Hans Zimmer, compositor muito conhecido pelo trabalho dele de forma mais recente, pelo menos, com o Christopher Nolan, né? Cavaleiro das Trevas, Interstellar, dentre tantos outros filmes. E é o cara que compôs esse som, então acaba ajudando essa parte de experiência sensorial. Achei bem interessante. Quando eu ouvi falar, para ser sincero com vocês, eu falei, puta, mas o Hans Zimmer, pra que tudo isso, né? Mas vem essa questão de como que esse som se mistura com o próprio som do motor elétrico, e esse próprio trabalho de frequência que ele fez foi bem interessante, né? Ele tem não só uma vibração, mas também uma diferença de sinal ali, de posição de emissão de som também, então tudo isso aí achei bem interessante. Mas tem outras partes que são bem lúdicas e úteis aqui, quando a gente está falando desse Mini Cooper SE. Então vocês estão vendo esse círculo verde aqui? Vamos falar agora desse cara aqui, que é uma informação muito útil e muito relevante para quem anda com veículos elétricos. O que é esse círculo aqui? É o círculo de autonomia, ou seja, aqui você tem a estimativa de até onde você consegue circular com o carro. Então você está ali numa situação de direção urbana, parece um compromisso imprevisto, você precisa ir até o interior de São Paulo, nesse momento conseguiria ir até Campinas, por exemplo, né? Na verdade, com certeza conseguiria ir, apesar de estar aqui meio próximo da fronteira, porque esse círculo de autonomia, ele considera aí a forma como eu estou dirigindo. Eu estava fazendo um monte de retomada ali, então ele apertou um pouquinho mais, né? Se eu mudar o modo de direção, ele muda mais uma vez. Então, por exemplo, eu estou no modo Comfort aqui, né? Eu vou jogar aqui no modo Sport, vou voltar aqui pro navegador, vocês vão ver que está aqui praticamente em cima do N, né? Cortando o N de Campinas aqui no meio. Agora, se eu jogar aqui no modo mais verde possível, que inclusive ele vai até alterar o sistema de climatização, vocês vão ver que já está aqui na letra A, né? Pô, Juliano, a diferença foi pequena. Foi pequena porque eu estava acelerando aqui o tempo todo, né? Então, por esse motivo apenas que a diferença não foi tão grande. Mas se eu for conduzindo o veículo de forma mais comedida a partir de agora,
ele vai ampliando aos poucos aqui esse círculo de autonomia. Então isso aqui é uma ferramenta bem interessante aí para você. Na verdade acaba fazendo parte, inclusive isso também faz parte da integração do Mini App. Então no momento que você está programando no seu celular já a rota, você já vai ter ideia desse círculo de autonomia, então tudo isso aí acaba sendo bem interessante. Então os modos de direção estão aqui, né? O Sport todo mundo já conhece, né? Funciona aí basicamente da mesma forma que um carro a combustão. O mapa do acelerador muda, né? Fica mais sensível, fica mais chucrinho, até esse torque é muito legal. A direção fica com um pouco mais de carga, o controle de tração e estabilidade ele fica um pouco mais permissivo, etc. Todo mundo já conhece bem isso. Aí o modo Mid é um modo confortável, ajuste equilibrado, ali, balanceado. E aí você tem dois níveis de consumo reduzido, né? O Green e o Green Plus, né? O Green Plus, na verdade, ele é um pouco mais agressivo, é uma situação mais que você quer realmente precisa naquele dia ir um pouco mais longe, porque ele vai inclusive alterar aí o funcionamento do ar-condicionado, você vai ficar sem sistema de aquecimento, né, de banco, essas coisas, você fica sem climatização de forma geral. Então esse aqui, o Green Plus, realmente você vai usar pouco, mais situações de necessidade. O Green, sim, é um que você vai usar, porque ele vai mexer inclusive na carga do pedal. O ar-condicionado também muda um pouquinho a rotina, mas ainda ele refrigera bem. Então isso aqui é algo que você acabou utilizando. E aqui, então essa tecla aqui da direita, né, que você opera os modos. E aqui, à esquerda do botão de partida, você tem esse minizinho com essas duas setinhas. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui você controla o nível de desaceleração, chama Coasting Mode, né? O que significa isso? Quando você, eu estou por exemplo agora no modo mais suave, né? Ou seja, a desaceleração vai ser mais fluida. Lembra até um veículo com CVT, você tira o pé e ele continua rodando soltinho. Eu vou apertar aqui o botão e ele vai ligar o segundo nível aqui de alta recuperação. Agora, quando eu tirar o pé, é praticamente como se eu estivesse pisando no freio, ó. A sensação de desaceleração é mais presente, mas não é o freio que está atuando aqui. O que está atuando aqui, na verdade, é toda essa parte do motor, da transmissão, do inversor de corrente, que vai estar mais presente, com uma carga maior, justamente para você devolver e repor mais energia para as baterias, né? Então, não é a atuação do freio aqui que está causando essa desaceleração, tá? A gente está literalmente trabalhando aí com um campo magnético mais intenso dentro do estator bobinado ali do motor elétrico, né? Então, em certa medida, alguma situação de decílio, isso pode até te ajudar a ganhar um pouquinho mais de carga, mas é verdade que no modo mais suave ele também está recarregando, e aí você está recarregando com uma distância maior. Então teria que fazer um teste mais longo aqui para descobrir se realmente ele carrega mais, mas o fato é o seguinte, com esse modo aqui mais intenso, ele acende essa segunda luz aqui, né, no cluster, agora eu estou na alta recuperação, tá essas duas luzes acesas aqui, né? Então com uma, aqui é o modo de baixo, agora está no modo de alta. Quanto a esse modo de alta recuperação, que ele vai desacelerar mais, né, desacelerar 0,19 G, assim, né, no modo de baixa recuperação 0,1 G. O fato é o seguinte, dá para dirigir em direção urbana usando só o pedal do acelerador, porque na hora que eu tiro o pé do acelerador, eu vou fazer exatamente isso aqui agora, ó. Chegando nesse semáforo aqui, até meio em cima dele, eu tiro o pé do acelerador e aí a desaceleração dele, ó, é intensa, eu vou parar antes, ó, eu calculei mal. Ele desacelera com uma intensidade tão razoável que eu fiquei aí a uns 10 metros ali da faixa de pedestres. Então você consegue realmente dirigir com um pedal só. Acaba entrando um pouco também nessa parte de experiência lúdica, né? O som do Hans Zimmer, círculo de autonomia, dirigir o carro com um pedal só, enfim, tudo isso aí acaba fazendo parte aí desse molho de coisas interessantes aí da experiência de conduzir o Mini Cooper SE. Um detalhe que eu esqueci de falar, pessoal, esses 234 km no ciclo da WLTP foram obtidos no modo Mid, tá? Não foram no modo Green, não. Isso resulta aí mais ou menos 18 kWh por 100 km, então é lógico que dirigindo esportivamente você não vai chegar nessa autonomia, né? Mas interessante que foi obtido no modo Mid. Então, de forma geral, é isso aí, pessoal. O Mini Cooper SE, ele preserva, né, essa tríade, vamos dizer assim, né, de conceitos fundamentais do Mini, né? Então essa coisa de ser um carro conceituado de dentro para fora, buscando aí otimizar o espaço interno. Então nesse caso aqui a gente teve os mesmos volumes, né, tanto de passageiros quanto de carga ali em relação ao veículo a combustão. A gente tem essa questão do design, que é bem icônico, né? Mesmo com algumas diferenças aqui, inovações aqui do Cooper SE, o DNA do Mini está totalmente preservado aqui. E lógico, a gente tem a questão do go-kart feeling, né? Essa questão dessa tocadinha mais ágil, precisa, provocativa, divertida, lúdica, né?
e que fica aquele gostinho de, putz, beleza, fiz a alcinha de ponte ali, antes de a gente começar a gravar, depois se divertir um pouquinho com o carro. Como é que seria andar com um carro desse aqui, por exemplo, num track day lá na Fazenda Capuava, por exemplo? Isso aqui a gente vai descobrir, quem sabe, muito em breve. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos numa próxima.